dando início a esse trabalho de apresentação por vídeo no segundo Simpósio Internacional de Direitos Atuais da Universidade de Santiago de Compostela, agradecendo a equipe de cooperação técnica sob a direção do professor Fábio Veiga, agradecendo também ao Centro Universitário Augusto Mota pela disponibilidade em nos auxiliar nesse projeto. Nós vamos falar sobre o olhar e o ouvir e a funcionalidade da empatia no sistema de mediação de conflitos no Brasil. Estamos aqui para inaugurar a fala, abrindo a perspectiva do quadro do Poder Judiciário no Brasil. O Poder Judiciário no Brasil tem nos promovido um grande impasse entre o princípio da razoável duração do processo e a entrega da prestação jurisdicional. Nesse campo, o Poder Judiciário tem nos brindado com a hipótese de uma duração para além do razoável. E essa duração para além do razoável nos comporta uma prestação jurisdicional tardia, onde o indivíduo que busca o Poder Judiciário se depara com uma situação de demora na distribuição dos processos, ele se depara com o pouco efetivo de servidores e ele vai se deparar ainda com a má formação dos profissionais que atuam. E é nesse quadro de pouca visibilidade de uma prestação jurisdicional que efetivamente satisfaça o interesse do envolvido, é que nós vamos obter a posição da mediação de conflitos. Para que possamos entender a mediação de conflitos, ela se distingue da prestação jurisdicional, onde de um lado há a aplicabilidade da jurisdição na pessoa do juiz, que vai fazer com que um comando judicial seja emitido e que esse comando tenha um poder coercitivo e que aquilo que for determinado é revestido de uma aura de imperiosidade. No que tange à mediação de conflitos, ela é um mecanismo alternativo de solução de conflitos onde o mediador ele é neutro, imparcial e ele é paciente. Ele vai buscar, ao contrário da jurisdição, não pôr um ponto final no fato posto dentro da demanda. Ele vai tratar aquilo que deu origem ao conflito. Dessa forma, nós vamos conseguir perceber que o papel do mediador na mediação vai ser promover o assentamento dessa crise. Enquanto que no Poder Judiciário, evidenciada a crise da justiça, aonde a própria camada da população já começa a ver um descrédito na instituição Poder Judiciário, por inúmeras razões aqui já perfiladas, como também nós vamos visualizar essa falta de perspectiva da mediação de conflitos por esse indivíduo que recorre ao Poder Judiciário. Mas qual o agir do Poder Judiciário para essa postura? Primeiro, vamos partir de um ponto educacional. Exibir, apresentar, configurar para o indivíduo que a mediação de conflitos não se trata apenas de uma etapa processual, mas sim de uma forma que ele terá de buscar, através de um método que ponha termo à sua demanda, a solução que ele tanto procura num processo judicial que culturalmente pode demandar anos sem que se atinja o ponto final. Do outro lado, é preciso compreender também
que o mediador de conflitos ele vai ter no seu trabalho, no seu desenvolvimento, inúmeras situações aonde ele vai precisar recorrer a técnicas multidisciplinares. O que nós vamos observar neste intervalo é que o mediador de conflitos, ele é auxiliar do juízo, ele é capacitado pelo Poder Judiciário e ele vai ter em sua essência a formação não do acadêmico de direito, não do operador do direito. Ele vai ter uma formação holística, ele vai ter uma formação holística para pensar, deduzir o o seu conflito não necessariamente precisa estar resolvido por uma situação jurídica A ou uma situação jurídica B. E para isso, o mediador pode requisitar mais tempo do que necessário. Então, nós vamos compreender que a mediação de conflitos nesse ponto, ela não é tão célere quanto se pensa, mas sim ela é eficaz qualitativamente. Ela é eficaz de um ponto de vista de resultados, enquanto que o Poder Judiciário vai expressar as suas decisões lidas como sentenças ou acórdãos, muitas das vezes sentenças repetitivas e acórdãos enxutos numa maior velocidade possível, para que cumpra metas, para que cumpra regulamentos. E nesse campo, como o indivíduo vê a mediação? Se ele enxergar a mediação como apenas mais uma etapa processual, nós vamos ter uma futura coisificação na mediação. Se nós formos observar que o indivíduo vá utilizar a mediação para pôr termo ao seu litígio, nós vamos verificar um sucesso da mediação. Estamos com 2 anos de vigência da lei de mediação no Brasil, mas nós precisamos ainda atravessar muitas fases para chegarmos a uma conclusão de que se a mediação é boa ou ruim. Todavia, no que vamos observar da construção do mediador, a construção técnica do mediador, é necessário observar o fenômeno da empatia. Como eu sou um bom mediador? Como eu me torno um mediador capaz de resolver o conflito? Essa é uma característica subjetiva do mediador. Ele precisa ouvir mais, ele precisa observar condições e sinais emitidos pelas partes, muitas vezes sinais silenciosos, expressões reduzidas, e isso tudo vai apontar para a verificação de um profissional que tenha empatia. Diferentemente de simpatia, a empatia ela vai sinalizar que o indivíduo está receptivo ao problema do outro. Receptivo não significa que eu vou ser o outro. Receptivo no sentido de que eu vá diagnosticar o problema que o outro está vivenciando e a qualidade desse aspecto problematizado no indivíduo, para que ao outro eu possa transmitir esse valor ético, esse valor moral, esse valor jurídico do alcance do conflito social. Eu consigo visualizar no mediador que tem essa capacidade de ouvir, olhar a situação, contextualizar o problema como um profissional que vai desenvolver essa empatia numa forma positiva para o resultado final dessa mediação. E a empatia ela passou a ser observada através de um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, na década de 80, onde vários países, vários indivíduos se responderam a um formulário eletrônico e identificou-se
Que países são mais receptivos? Há uma cultura de que o brasileiro é um povo empático. Ao contrário, percebeu-se diante do resultado dessa pesquisa que o brasileiro ele é mais simpático do que empático. O brasileiro não costuma se colocar no lugar do outro. Nós visualizamos os países da Europa como aqueles que estão nos primeiros patamares dessa pesquisa, para que a empatia pudesse tornar efetivas relações sociais. Então, podemos aplicar nas relações jurídicas, podemos aplicar no ordenamento jurídico o condão da simpatia, o condão da empatia. Realizar no Poder Judiciário o condão da empatia significa apontar para que haja uma solução para o conflito, desde que os envolvidos possam ter a sensibilidade de observar o outro, ouvir o outro através da pessoa do mediador. Se há um descrédito pela própria camada da sociedade da mediação de conflitos e da aplicabilidade da mediação de conflitos, retornando para a mão do Estado o decidir, o agir sobre o seu conflito, eu não vou identificar o juiz fazendo esse canal empático. A função do juiz é impor o comando, apresentar o resultado e, por fim, aquilo que causa atrito social. Se eu aplicar a empatia nas decisões proferidas pela mediação de conflitos, eu provavelmente posso ter soluções para outros conflitos de natureza consumerista, natureza familiar e, quiçá, nas relações onde o Estado seja parte do litígio. Para concluir, essa pesquisa está em desenvolvimento e ela precisa ainda ser mais alargada no sentido de verificar nas sessões de mediação se o tempo conferido aos mediadores é suficiente ou há necessidade de um maior alargamento do prazo para que haja esse despertar empático. Essa pesquisa tem a participação minha, Luciane Mara Correa Gomes, e de Carmen Caroline Ferreira Nader do Carmo. E nós vamos verificar no curso desse trabalho que o problema da mediação no Brasil é a falta de credibilidade do brasileiro no Instituto da Mediação. Porque o brasileiro busca, quando propõe uma ação no judiciário, que ele seja atendido de plano pelo juiz e não por uma pessoa que vá ouvir, ou não uma pessoa que vá escutar, ler e perceber esses sinais psicológicos emanados pelos indivíduos durante uma sessão de mediação. Nós não podemos verificar na postura dos indivíduos uma causa para começar a minar o trabalho da mediação de conflitos. Pelo contrário, aprender com os momentos de fraquejamento do Instituto da Conciliação que ocorreu e vem ocorrendo no âmbito dos juizados especiais cíveis e nas varas trabalhistas, perceber que esse tempo exigido é totalmente contrário à necessidade dos indivíduos. Muitas vezes a pessoa só quer expor aquilo que lhe incomoda, o mal que aquilo lhe causou. E muitas vezes um processo que atrai outro, que atrai outro, que atrai outro, vai culminar num manancial de processos distribuídos na justiça sem que eles tenham
a sua essência complexa, que sem que tenham uma alta velocidade do conflito, dessa transmutação do conflito. Em outras situações, nós vamos visualizar que esse campo judiciário está com um assoberbamento de demandas pela ausência de um toque empático. Agradeço imensamente a atenção de todos e faço votos de um excelente congresso a todos. Obrigada.